existe mais de uma prova com o nome de TOEFL, afinal de contas, qual delas você precisa fazer? Existe uma prova melhor do que a outra? Existe uma prova mais fácil do que a outra? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa segunda aula. Hoje você vai aprender como traçar o seu perfil para que você possa saber qual é a melhor prova, a prova mais indicada para o seu caso. Como eu comentei na nossa primeira aula, TOEFL não é uma coisa só, não é uma prova só. É uma família de provas que levam o mesmo nome. Para ser mais específica, existem 5 provas com o nome de TOEFL. São elas TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP, TOEFL Essentials e TOEFL IBT. Mas antes que você se desespere com tantas opções, eu preciso te dizer que a gente vai focar em apenas 2 delas, o TOEFL ITP e o TOEFL IBT, que são as 2 provas mais exigidas em programas de mestrado, doutorado, pós-graduação, programas de bolsa de estudo e muito mais. É muito normal confundir essas 2 provas e ficar em dúvida sobre qual delas você precisa fazer. É por isso que agora a gente vai realizar uma pesquisa para você entender o seu perfil e saber qual é de fato a prova mais adequada para você. A primeira pergunta que você precisa responder para entender qual é a prova mais adequada para a sua situação é se você já está participando de algum tipo de processo seletivo ou tem um edital em aberto, por exemplo. Se você já está participando de algum processo seletivo ou tem algum edital em mãos, é esse edital que vai te indicar qual TOEFL você precisa fazer. E aí existem algumas possibilidades. Alguns editais vão aceitar apenas uma dessas provas, o TOEFL ITP ou o TOEFL IBT. Nesse caso, não tem como escolher, né? O próprio edital já está indicando qual dessas provas você vai ter que fazer. Eu trouxe um exemplo aqui para você do PDPI, que é o Programa de Desenvolvimento para Professores de Inglês, que é um programa de bolsa de estudo para professores de inglês da rede pública de ensino, que anualmente leva cerca de 270 professores para se aprimorar nos Estados Unidos. Esse programa, especificamente, só aceita o TOEFL ITP, não aceita o TOEFL IBT. Então, nesse caso, o próprio edital já está te dizendo qual dessas provas você precisa fazer. A mesma coisa nos processos de revalidação de diploma. Geralmente, esse tipo de processo só aceita o TOEFL IBT. Então, nesses 2 casos, você não tem por que escolher uma outra prova, sendo que apenas uma delas é aceita. Porém, existem aqueles casos em que o edital ou a instituição vai aceitar as 2 provas, ou seja, tanto faz você fazer uma prova ou outra. Nesse caso, eu vou trazer alguns critérios que você pode utilizar para selecionar qual é a melhor prova para você. Quando o processo seletivo aceita as 2 provas, o TOEFL ITP ou o TOEFL IBT, é o exemplo do PDSE, que é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência. Esses tipos de processo seletivo tendem a aceitar as 2 provas. E aí você pode analisar, você está em busca de uma prova mais fácil? E aí o que a gente precisa entender? Na teoria, as 2 provas têm o mesmo nível de dificuldade, pois ambas avaliam o seu nível de inglês do básico ao avançado. Porém, algumas pessoas tendem a acreditar que as habilidades cobradas em uma prova tornam ela mais fácil ou mais difícil. E aí criou-se o mito de que o TOEFL ITP é uma prova mais fácil, uma vez que ele não exige que o candidato fale nem escreva em inglês durante a prova. Mas, particularmente, eu prefiro acreditar que não existe prova fácil. A sua prova só será fácil se a sua preparação for difícil. Quanto mais você focar na sua preparação, menos dificuldade você vai ter durante a prova. Se você estiver em busca de uma prova mais barata, provavelmente você vai querer fazer o TOEFL ITP, uma vez que essa prova custa cerca de R$ 760, enquanto o TOEFL IBT custa cerca de R$ 245.
dólares. E aí você pode fazer a conversão no dia que você estiver assistindo essa aula. Lembrando que esses valores que eu estou mostrando aqui são os valores de 2025 e anualmente essas provas sofrem um reajuste. Se você estiver assistindo em algum outro momento, é bem provável que esse preço talvez já tenha sido modificado. E pensando nas suas dificuldades com a língua, você prefere fazer uma prova que não exige que você fale nem escreva em inglês, aí com certeza você vai ser direcionado para o TOEFL ITP, porque essa prova não tem a sessão de writing e a sessão de speaking é totalmente opcional, como a gente comentou nas aulas anteriores. E se você está buscando uma prova entre essas duas que tem maior aceitação e é uma prova um pouco mais completa em termos de avaliação das 4 habilidades, aí eu recomendo que você faça o TOEFL IBT, porque nessa prova as 4 habilidades, incluindo a fala e a escrita, são totalmente obrigatórias. No fim das contas, o que vai mandar se você vai optar por fazer o TOEFL ITP ou IBT são os critérios que você vai definir. Então, você quer uma prova mais barata, uma prova mais fácil, uma prova mais completa, uma prova que não exige que você fale, isso depende de você. Se o seu edital aceita as 2 provas, não tem diferença. Qualquer uma das 2 provas que você fizer, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Outra forma de definir qual é a prova que você precisa fazer é avaliando qual é a pontuação exigida no edital. Se o seu edital exige uma pontuação no TOEFL entre 0 e 120, obrigatoriamente você precisa fazer o TOEFL IBT, porque essa é a pontuação relativa ao TOEFL IBT. Mas, se o seu edital estiver exigindo o TOEFL com uma pontuação entre 310 e 677, automaticamente esse edital está te direcionando para o TOEFL ITP. E aí existe uma terceira possibilidade, que é quando os editais não especificam uma pontuação, apenas um nível de inglês. E aí o que você vai ter que observar? Se no seu edital tiver escrito TOEFL Paper, eles estão se referindo ao TOEFL ITP. Se no seu edital estiver escrito TOEFL Level 1 ou TOEFL Level 2, eles também estão se referindo ao TOEFL ITP. Por fim, se o seu edital só disser TOEFL, só TOEFL, mais nada, aí eles estão se referindo ao TOEFL IBT. Lembrando que essas nomenclaturas podem variar de acordo com o edital e com a instituição. E cada uma desses editais ou instituições tem total autonomia para definir qual é a pontuação exigida do candidato. Se você ainda está perdido, não tem um edital, não sabe exatamente qual processo seletivo você vai participar, fica comigo que na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Agora que você já sabe qual dessas 2 provas, TOEFL ITP ou TOEFL IBT, você vai fazer, nas próximas aulas eu vou te mostrar como é a estrutura de cada uma dessas provas. Se esse conteúdo foi útil para você, já sabe, aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.